Assim sendo, e a propósito novamente dos cordões akáshicos, estamos como humanos sujeitos a obsessores, a assédios, a derrotas, a perdas constantes, umas atrás das outras, porque não sabemos encontrar o caminho da luz, o caminho do que nós, ainda num plano astral superior, ou seja, ainda num plano dimensional, astral não, desculpem, num plano dimensional superior, tínhamos acordado com os nossos personagens, parceiros desta vida terrena, viver as experiências que estamos a viver e ter a aprendizagem que nos permite evoluir para a próxima etapa. Nesse sentido, ficamos submersos na dor, no sofrimento, inclusive na dor coletiva, ou seja, a questão do karma. O que é o karma se não a causa e efeito? Ou seja, tudo aquilo a que eu me propus vir fazer, eu terei que agir, mais uma vez, agir, para que então eu mude o efeito sobre a causa. Ou seja, eu até posso ter nascido numa família extremamente pobre, ou extremamente ignorante, ou extremamente preconceituosa, mas cabe-me a mim, o livre-arbítrio é meu, de expandir a minha consciência, o meu conhecimento, a minha intelectualidade, os meus sentimentos, os meus valores, para eu própria construir um caminho de luz, de entendimento e de compreensão. Pois, de certo, haverá todo um caminho de dedicação, de disciplina, realmente de dedicação, no sentido em que, com todo o esforço que tu sejas capaz de aplicar à tua vida e aos teus pressupostos, ou seja, objetivos, metas, desejos e sonhos, que tu possas realmente querer, e ainda assim as coisas não acontecem. Esse é o meu caso. Ou seja, durante toda a minha vida, eu lutei, e lutar é o termo certo, como uma guerreira, perante todas as questões que me eram dadas a aprender, sendo que a primeira questão consciente foi, sem dúvida, o aneurisma cerebral que eu sofri e que me paralisou metade do corpo, neste caso o lado direito, e que desde logo me fez perceber que a vida não era aquilo que eu tinha até então achado que ia ser. Mas isso foi apenas um exemplo, ainda que possa parecer que foi o mais sério, talvez aquele que mais impactou na minha vida, mas na verdade houve muitos outros, e continua a haver, que a toda a hora se colocam como bloqueios e como impeditivos de eu avançar. E perguntam vocês, mas são os outros? Não. É a consciência que eu faço dos acontecimentos. Não importa o que te acontece, importa a forma como tu reages ao que te acontece. E até então, até há pouco tempo, eu reagia de uma forma reativa, e perdoa-me a redundância, mas a questão era que eu reagia provocada, ou seja, eu dava o chamado troco. E não é o troco que tu tens que dar. Pelo contrário, é uma inversão de caminho, que é resgatar lá dentro o porquê deste espelho se estar a colocar diante de ti. Haverá vários exemplos que eu te irei dar, mas há um em particular, desculpem, que é uma evidência de tudo o que eu vivi e que estou a viver. E isto remonta a 25 anos atrás. Numa outra aula eu dedicarei a falar exatamente sobre a projeção. E neste caso é disso que eu irei falar. Ou seja, a capacidade de ver o futuro, saber o que se tem que fazer e não fazer. E isto é algo que, mais uma vez, volto ao fazer o que tem que ser feito. A ação. Nada acontece se tu não agires. E, portanto, falava-te exatamente dos cordões akáshicos, porque são provavelmente o fator de falta de entendimento óbvio que a maioria de nós tem, porque, pergunto-te eu, já alguma vez ouviste falar de cordões akáshicos? É possível que uma, duas pessoas tenham ouvido falar, mas na sua maioria nunca ninguém ouviu falar. Ninguém imagina, e partindo do pressuposto que neste curso, neste meio de comunicação que é o Universo 7,
nós sabemos que existe vida para além desta que estamos a viver, ou seja, nós somos múltiplas vidas que vamos reencarnando sempre pela mesma alma num processo de evolução espiritual e, inclusive, vivemos em mundos paralelos de múltiplas dimensões exatamente pelas várias camadas de multidimensionalidade que representam a nossa alma. Ou seja, nós vivemos atualmente na terceira dimensão, que é a dimensão humana, ou seja, a materialização desta dimensão, mas, na verdade, existe a quarta dimensão, a quinta dimensão e por aí até à sétima, na verdade até à 12ª, mas isso são outras questões que eu também não vou abordar por agora. A questão que importa, e para resumir esta aula, que é muito importante, eu depois vou adentrá-la com mais pormenor, para que tu possas entender exatamente o valor dos cordões akáshicos e o quanto se torna fundamental teres a noção dessa outra dimensão, que não apenas a dimensão terrena. É importante perceberes que, efetivamente, há acordos espirituais que tu terás celebrado antes de encarnares na personagem que estás a viver atualmente, que trazem como karma, ou seja, como lição a aprender, que deve ser tornada ação, para que então possa ser aprendida e transmutada, não é? Pensando que muita gente pensa que o karma é algo de mau. O karma nem é mau, nem é bom. O karma é apenas uma situação de causa e efeito, ou seja, algo foi feito, não foi aprendido numa outra experiência e por isso agora vem para ser reposto, vem para ser refletido e corrigido. Voltamos à questão, mas não há certo nem errado, dizia eu há uma ou duas aulas. É certo. Mas, quando eu me refiro ao que não há certo nem errado, é que não há julgamento, é que não há cobrança. Ou seja, eu vou-te dar um exemplo assim radical. Há uns anos atrás, eu ouvia o Morgan Freeman, excelente senhor que eu adoro, principalmente das séries que ele faz, nomeadamente O Caminho de Deus, penso que é este o nome, que é maravilhoso, os vários filmes que ele fez. Enfim, eu gosto muito do Morgan Freeman como ator, obviamente, e pela informação que ele nos faz chegar, por toda a sua carreira profissional. E há uns anos largos atrás eu ouvia um documentário dele a propósito de um grande amigo que ele tinha, que tinha sido preso por homicídio porque tinha morto a sua mulher. E que o jornalista, a dada altura, perguntava: mas porquê é que o senhor continua a ser amigo dele e o vai visitar? E ele disse: porque apesar do crime hediondo que ele fez, ele não deixou de ser meu amigo. Ora bem, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que há ausência total de cobrança e de julgamento. Há ausência total de punição. E, portanto, com o amor incondicional da amizade, ele continuava a conversar com aquele ser humano, com aquela alma, que possivelmente, com certeza, terá acordado nos seus acordos espirituais aquele crime hediondo aos nossos olhos de terceira dimensão de humano. Mas o que sabemos nós da vida? O que sabemos nós de nós próprios sobre se nós poderíamos ou não, na sua posição, cometer o mesmo crime? Há inclusive um autor que eu admiro imenso, que é o Donald Neale Walsh, que escreveu As Conversas com Deus, entre muitos outros livros, e há uma parábola que ele conta a propósito de uma estrelinha que, nas suas conversas com Deus, implora a Deus vir à terceira dimensão, portanto, a ser humano. E Deus questiona: tens a certeza que o queres fazer? E ela, muito excitada, muito ansiosa, diz: sim, eu desejo mesmo ir à terceira dimensão para fazer a experiência humana e para poder aprender tudo o que eles sabem. E a dada altura, Deus apresenta-lhe uma outra estrelinha e diz: então esta será a tua personagem. E ela, vibrando toda a sua energia, conhecia com todo o gosto e com todo o prazer a sua estrelinha, personagem, companheira da experiência terrena que iria viver. E a dada altura, a sua companheira diz: promete-me uma coisa,
E ela dizia, sim, pois claro que sim, que prometo. E ele disse, na altura que eu te estiver a fazer mal, na altura que eu te estiver a violar, na altura que eu te estiver a matar, por favor, olha-me nos olhos e reconhece esta dimensão, esta centelha divina que todas nós somos, a alma que há dentro de nós. E talvez eu esteja a fazer esta parábola assim um bocadinho mais rápida, mas esta é a mensagem essencial, que é nós somos todos centelhas divinas, nós um dia todos nascemos como seres humanos, bebés, fofinhos, queridos, amados pelos seus pais, ou não, também é verdade, e transformamos-nos em quem nós somos. E muitos de nós trazem exatamente acordos espirituais profundos, de grande dor, de grande sofrimento, exatamente para limpar toda a densidade que um dia, numa outra experiência, possivelmente teremos deixado como parte do nosso cordão acástico. E a intenção é exatamente que nos tornemos sutis, leves, e por isso numa energia superior e elevada de coragem, de amor, de alegria, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de equilíbrio, para que possamos sim então ajudar no processo de ascensão da Terra e no processo inclusive de elevação do ser humano.